Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Hoje nós vamos dar continuidade aos conteúdos, entrando nos módulos 28, 29, 30 e 31. Vamos falar sobre artigo de opinião. Vocês já ouviram falar sobre artigo de opinião? Olha aí o título que eu coloquei para vocês. Artigo de opinião. Penso, logo opino. Na semana passada a gente trabalhou gêneros jornalísticos, reportagem e notícia. Lembra? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar um gênero que também circula no meio jornalístico, mas não exclusivamente como os anteriores. Ele também pode circular em outros ambientes, apesar de estar, na maioria das vezes, dentro do gênero jornalístico. Então, vamos lá. Abra a apostila de vocês na página 35 para a gente começar. Primeiro, a gente precisa entender o que é o artigo de opinião. Vamos ler aqui, ó. Muitos dos assuntos tratados até aqui são relevantes para estabelecer nosso lugar no mundo. Por que a gente precisa opinar? Por que a gente tem que ter opinião sobre alguma coisa? Também são importantes para compreender que todas as pessoas são dotadas dos mesmos direitos enquanto cidadãs. A gente não tem que se colocar no mundo como cidadãos? Então a gente precisa ter a nossa opinião, né? E não só ter opinião, como saber colocá-la, né? Saber posicioná-la, saber argumentar. E a gente vai aprender como é que se argumenta na forma escrita, que é o famoso artigo de opinião. Inicialmente, tratou-se de questões climáticas, lá no texto, nos textos anteriores, em seguida de pobreza, desigualdade social. A essa segunda abordagem será dada uma continuidade nesse conjunto de módulos, por meio da apresentação de um artigo chamado A Desigualdade Importa? Onde que está esse artigo? Lá na página 35 da apostila. Lembra que na aula de ontem eu pedi para vocês lerem esse artigo, grifarem as partes importantes. Agora eu só vou dar uma pincelada sobre o que o artigo fala, para quem não conseguiu compreender a leitura. E em seguida a gente vai dar continuidade. Então esse artigo ele fala sobre o problema da desigualdade em relação à pobreza e como a desigualdade é tratada em determinados lugares do mundo. E se vocês repararem, logo no início, ele fala assim, olha, nosso principal desafio é combater a pobreza. Primeiro ele traz esse título, A Desigualdade Importa, que é uma pergunta que a gente já sabe retórica, é uma pergunta que não tem o objetivo de buscar uma resposta do leitor, trazer uma resposta do leitor, mas sim gerar um raciocínio, uma reflexão sobre aquele contexto, sobre aquele assunto. E em seguida ele já põe um subtítulo. Por que ele colocou esse subtítulo aí? Nosso principal desafio é combater a pobreza. Porque ele já está, nesse primeiro momento, indicando qual é a opinião, qual é a argumentação dele, qual vai ser a argumentação dele ao longo do texto. Então o texto fala sobre desigualdade em relação à pobreza, falta de recursos para atender necessidades básicas, né? E fala também que a desigualdade, além desses problemas de pobreza, a desigualdade também está muito relacionada à distância que separa pobres e ricos. Muitas vezes você, dando mais condição ao pobre, no combate, na intenção do combate à pobreza, você ainda não mantém a igualdade, você ainda não tem uma situação de igualdade. Então, combater a pobreza, o que ele quer dizer? Combater a pobreza não é a mesma coisa que combater a desigualdade. Até ele cita Bangladesh, né? Bangladesh é igualitário, mais igualitário que o Canadá, porém é muito mais pobre que o Canadá. Então, igualdade não tem a ver com pobreza. Melhorando as condições de vida absoluta dos mais pobres, não seria preciso se preocupar com a distância existente entre eles e os mais ricos. E aí, no primeiro momento, ele fala que no mundo excessivamente desigual, em que os mais pobres veem um abismo que separa os ricos e sabem que essa distância jamais será vencida, será também um mundo de muita frustração existencial. E se você busca também, ele trata os dois lados da desigualdade, né? Se você busca vencer a desigualdade como um grande objetivo de vida, você vai estar sempre ansioso para superar alguém em alguma situação. Então você vai viver uma contínua frustração existencial. E além disso, a extrema desigualdade, contudo, também traz seus perigos. Uma sociedade muito igualitária é uma sociedade que tende a não premiar o desempenho excepcional. Se você busca estabelecer igualdade sempre, os maiores talentos acabam
sofrendo o peso da conformidade. Então as pessoas já não se destacam mais, porque você tem que estabelecer um ambiente igual. Além disso, ele trata alguns outros problemas aqui no texto. Ele cita a China, né, que no combate à pobreza acabou tendo um maior aumento das condições econômicas das pessoas, porém também se intensificou, as classes milionárias e bilionárias, o que acaba aumentando a desigualdade. Porque se eu elevo a condição econômica de um país, eu elevo tanto para o pobre quanto para quem já é rico, e a desigualdade continua. E no final, ele fala, no Brasil, isso no último parágrafo, ele começa a concluir, então lembra, isso aqui é um artigo de opinião, ele está trabalhando com um tema polêmico e também a todo momento usando alguns argumentos que a gente vai ver aqui para tratar essa ideia. No Brasil, um dos países mais desiguais do mundo, essa discussão sobre desigualdade importa. Não é, contudo, o problema mais urgente. Afinal, se há crianças morrendo de diarreia, significa que nosso principal desafio não é reduzir a desigualdade, e sim combater a pobreza. Então ele fala sobre o problema da desigualdade, mas ele pontua desde o subtítulo e retoma no final do texto que o nosso objetivo principal é combater a pobreza primeiro. Mas a gente não pode dizer que combatendo a pobreza a gente consegue chegar num grau de igualdade social, tá? Bom, então no decorrer do artigo vocês perceberam que ele busca sempre defender o posicionamento dele. Para isso, um dos maiores argumentos é de que a igualdade não significa necessariamente o fim da pobreza, como a gente falou anteriormente. Quando ele cita, por exemplo, o Bangladesh, que é mais igualitário que o Canadá, porém é muito mais pobre. Com base nessa análise inicial, é possível extrair uma conclusão importante a respeito do gênero artigo de opinião. Então a gente leu aqui brevemente, vocês vão ler de forma mais acurada o texto em casa. Quem não leu, leia, porque senão você não vai entender o que eu estou falando. Mas o que a gente precisa entender no primeiro momento sobre o artigo de opinião? O que é importante? A força maior desse tipo de texto, desse artigo, está na argumentatividade, nos modos de sustentar essa opinião. E aqui eu até coloquei para vocês, a arte de argumentar. Okay? Não é só ter uma opinião, mas saber sustentar, argumentar sobre a sua opinião. Então vamos falar um pouquinho sobre o que o dicionário diz sobre argumentação. A ato ou arte de argumentar, de discutir, apresentando e contrapondo razões que, através do raciocínio lógico, levem a uma conclusão. Então, ato de argumentar, apresentar razões, contrapondo razões, através do raciocínio lógico, para chegar a uma conclusão, um objetivo. O que mais? Troca de argumentos, de ideias, de pontos de vista opostos. Uma discussão. Essa é a argumentação, tá? E o argumento? Aí eu busquei o que o dicionário falava sobre a palavra argumento. Prova usada para afirmar ou negar um acontecimento, argumento válido. Ou meio para persuadir, para tentar convencer alguém, fazendo com que essa pessoa mude de ponto de vista ou de maneira de agir. O que você faz no texto argumentativo, né? O artigo de opinião, por exemplo, que é o gênero que a gente está vendo agora. O artigo de opinião, ele circula em jornais, por quê? Lembra que a gente falou que no gênero notícia e reportagem, a gente tem uma carga opinativa bem menor? Então, claro que tem uma certa carga opinativa, mas não é tão presente quanto o gênero textual, artigo de opinião. Então, o que eles fazem? Como eles não podem colocar a opinião tão explicitamente na notícia, na reportagem, eles vão deixar um espaço naquele texto, naquele jornal, especificamente para o artigo de opinião, onde ali eles vão falar os seus argumentos, a sua opinião sobre o assunto, com o objetivo de persuadir, convencer o leitor, fazer com que essa pessoa mude o seu ponto de vista, ou que pelo menos ela reflita sobre atitudes que ela está tendo naquele momento. Ok? Bom, além da argumentação ser importante, a gente tem que estar sempre preparado para o contra-argumento.
é algo que está lá na apostila de vocês, se vocês quiserem me acompanhar, na página 36. Então, a gente falou sobre os argumentos e agora os contra-argumentos. O que seria, então, um contra-argumento? Argumento que se opõe a outro, prova ou afirmação que nega ou se contrapõe a outra anteriormente afirmada. Seu contra-argumento vai de encontro ao de determinada pessoa. Então, o que é um contra-argumento? Bom, se eu vou defender uma tese, se eu vou defender um argumento do texto, antes de começar a fazer isso, eu já tenho que pensar o que as pessoas poderiam argumentar para que eu vá contra esse argumento dessa pessoa. Então, eu visualizo previamente na minha cabeça o que as pessoas poderiam argumentar contra mim e eu coloco aquele argumento dentro do meu texto e provo que a minha argumentação está mais clara ou faz mais sentido. Tá? É como se você previsse o que alguém poderia usar de arma contra você e você traz aquele recurso para dentro do seu texto e contra-põe. Além da exposição de um posicionamento, da apresentação de argumentos que o sustentem, um artigo de opinião deve conter a contra-argumentação. Então, não é só você colocar o seu argumento e ponto. Tudo bem, quando você lançar um argumento, alguém vai contra-argumentar. Alguém vai colocar em xeque aquilo que você falou. E é aí que entra o seu contra-argumento. Isso consiste em antecipar textualmente, porque a gente está falando de um gênero textual escrito, né? Mas existe o gênero textual oral, argumentação oral, contra possíveis ideias contrárias. Então, você já se prevê, já se antecipa e se prepara para essas ideias contrárias. Eu vou mostrar alguns exemplos disso para vocês. Nesse artigo, aqui da página que a gente acabou de ler, da página 35, a desigualdade importa, que começa com a pergunta retórica, ao afirmar que há um lugar comum que a desigualdade não importa, que só importa a pobreza, e além disso, mais, que a conclusão é precipitada, o autor rebate de antemão a opinião contrária à dele. Ele usou esse trecho do texto, se vocês quiserem dar uma lida com mais atenção, está no segundo parágrafo. Ele fala isso. Além dele ele já prever a opinião contrária, ele diz, olha, eu não estou falando que desigualdade não é o objetivo, que a gente não tem que lutar contra a desigualdade. Eu estou falando que não é o nosso objetivo principal. Ele falou o seguinte, olha, não estou dizendo que a desigualdade não é importante, mas que a pobreza na situação do Brasil é mais grave do que a situação de desigualdade, né? E aí, a gente precisa falar também sobre o articulista. Aliás, quem escreve? A gente precisa pensar, quem que escreve então um artigo de opinião? É uma pessoa específica, formada em determinada área? Quem escreve é o famoso articulista. É um gênero muito presente no meio jornalístico. Aqueles que escrevem textos classificados, assim, os chamados articulistas, nem sempre são jornalistas. Então, apesar desse texto, desse gênero, circular no meio jornalístico, ele não necessariamente é escrito por jornalistas. Quem, então, pode ser um articulista? Qualquer pessoa que tenha domínio sobre determinado assunto, daquele conteúdo que ele está falando. É comum que uma empresa, por exemplo, um jornal, convide especialistas em diversas áreas para escreverem com certa periodicidade, com certa frequência, sobre assuntos que dominam. Desse modo, um articulista que trata da economia em seus artigos será provavelmente um economista, um profissional relacionado a essa área, e não necessariamente um jornalista, tá? Nessa argumentação, aí a gente vai para a parte do módulo 32 e 33, que eu quero aproveitar esse vídeo para adiantar. A gente vai falar sobre estratégias de argumentação. Então, vocês vão ler primeiro, nesse momento vocês vão pausar o vídeo, vocês vão ler o artigo da página 37, também é um artigo de opinião. Depois que vocês lerem, vocês vão retomar o vídeo. E a gente vai falar sobre as estratégias que estão na página 38, tá? Quais são as estratégias? A apostila traz duas. Primeiro, a especificação. O ato de especificar as ideias expostas é uma cautela para evitar generalizações e mostrar ao leitor que as ideias apresentadas são resultado de uma reflexão cuidadosa. Isso fortalece a argumentação. Você pode generalizar no artigo de opinião? Em lugar nenhum, na verdade, a gente não deve generalizar, né? Então, a especificação
mostrar para o seu leitor que você não está falando de algo do senso comum, que você, enfim, nem tem muito domínio sobre o que você está falando, mas sim que você fez uma reflexão cuidadosa, que você buscou argumentos para realmente fortalecer, né, a sua tese. E aí eu trouxe um exemplo, por isso que eu pedi para vocês pausarem o vídeo, porque eu trouxe um trecho do artigo que vocês acabaram de ler, da página 37, onde ele usa esse recurso de especificação. Olha lá. A sociedade brasileira tem certa incapacidade de ver o jovem como uma parcela de sua estrutura. Para a maioria das pessoas, quando o indivíduo chega a 18 ou 20 anos, é visto como adulto, e não como um cidadão jovem, que tem direitos essenciais inerentes à sua idade. Aqui a gente percebeu que ele usou, coloquei até em negrito, não sei se dá para vocês verem aí, que ele usou alguns termos como certa incapacidade para a maioria das pessoas. O que esses termos indicam? Especificação. A sociedade brasileira tem certa incapacidade, ela não tem incapacidade. Para a maioria das pessoas, não para todas. Então, são recursos, são estratégias para que você não cometa generalizações no seu texto. Se fosse uma prova de Enem ou um vestibular, você poderia perder nota por isso, tá? Continuando. Próxima estratégia de argumentação é o repertório. Também está lá na página 38. O que seria o repertório? Basicamente, é um conjunto de conhecimentos que uma pessoa tem sobre o assunto. Para você falar, você tem que ter repertório. Já ouviram falar dessa expressão? Se você não tiver repertório, fica difícil, né? O repertório é o quê? Autoridade, conhecimento específico, aprofundado sobre aquilo que você está falando. E aí eu coloquei também um exemplo para vocês entenderem no texto, tá? Do artigo que eu tirei. No Brasil, pela lei, aqui o autor falando, uma empresa de comunicação deve pertencer a um brasileiro nato. Como que ele sabe disso? Ele foi pesquisar. O autor demonstra conhecer, ao menos minimamente, a legislação brasileira referente aos meios de comunicação. Aqui ele está questionando, né, como que as empresas abrem, os meios de comunicação abrem empresas hoje, que muitas vezes são de cunho familiar, com interesses pessoais e não sociais, enfim. Vocês viram aí no texto qual é a discussão. Isso faz com que esse tipo de empresa seja controlada por pessoas físicas e acabe sendo dirigidas por famílias. Os grandes grupos de comunicação, quase todos, são empresas familiares. Bom, além disso, eu quero deixar um serviço para vocês no próximo slide, que é, quero que vocês estudem, isso está além da apostila, tá? A apostila não traz isso aqui, a apostila traz as duas estratégias e acabou. O que eu quero que vocês estudem um pouquinho além? Além das duas estratégias, a gente precisa saber também os tipos de argumentação. Argumento de autoridade, argumento de exemplificação, argumento de provas, de princípio ou crença pessoal, argumento de causa e consequência. Então, dentro de um texto, a gente pode desenvolver vários tipos de argumento. Então, existem as estratégias e os tipos de argumentação. E aí eu coloquei mais à frente nos slides para vocês, especificadamente, cada tipo de argumento. Tá? Ó, os principais tipos: enumeração, causa e consequência, argumento por analogia, comparação, comprovação, argumento por comprovação. Você coloca dados, estatísticas, percentuais dentro do seu texto para comprovar o que você está dizendo. Citação, lembra que a gente estudou? Citação é um tema bem recente, que a gente já viu. Ela também é um argumento de autoridade. A gente trabalhou isso. Além do argumento de exemplificação e contra-argumentação. Então, pode ir passando. Eu coloquei como tema de um artigo, consumo de álcool dos jovens menores de 18 anos, e uma tese, que a bebida vem se tornando a diversão preferida dos jovens. Então, você tem um tema e uma tese. O que é a tese? É a minha opinião, o meu argumento principal sobre determinado assunto. É o que eu penso sobre esse assunto. O tema é o assunto que eu vou escrever. A tese é a minha opinião sobre ele. Qual é a linha de argumentação que eu vou utilizar? Lembrando que a gente não pode falar uma coisa no início e outra no final. Você tem que sustentar a sua linha de raciocínio durante todo o texto. E aí eu coloco, pode passar, coloco aí a enumeração, causa-consequência, analogia, comprovação, citação, exemplificação e contra-argumentação. Então, vocês vão ler com calma
cada um desses slides. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês fora do vídeo, para que vocês possam ter acesso e lerem. E em seguida, depois que vocês lerem tudo, a gente vai para os exercícios. Vamos praticar. Então, vocês vão fazer os exercícios da página 47, 49, tanto os de aplicação quanto os propostos, tá? Aquele mesmo combinado nosso. Mandar foto, anexar foto da atividade feita, letra legível. Espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês. Muito obrigada, até a próxima aula.